uma vez uma linda princesa que morava num castelo muito bonito num reino muito distante. Um dia, uma bruxa muito má a sequestrou. Porém, um príncipe num cavalo branco, muito maravilhoso, a resgatou e eles viveram felizes para sempre. Será que foram realmente felizes para sempre? E os contos de fadas, será que são tão perfeitos quanto aparentam ser? Machismo estrutural. Se formos dividir a expressão e procurarmos um dicionário, machismo quer dizer discriminar a ideia de que o homem e a mulher possuem direitos iguais. Estrutural é a maneira como algo é construído, organizado ou disposto. Machismo estrutural está ligado exatamente nessa ideia de que a sociedade patriarcal diz o que é ser mulher, o que é ser homem. E com isso entramos no termo sexismo, que é o que a sociedade determina como um homem ou uma mulher deve se vestir ou agir, causando tanto o machismo quanto o feminismo e a homofobia. Lembrando que feminismo e feminismo são coisas totalmente diferentes. A advogada americana Reshma Sajani disse assim: os meninos são criados para serem corajosos e se arriscarem, enquanto as meninas são criadas para buscarem a delicadeza e a perfeição. Dessa mesma forma, espera-se que eles sejam mais agressivos. Afinal, homem de verdade não chora, não é mesmo? E que elas se sintam responsáveis pela casa, pelos filhos, pelo marido e até mesmo pela violência que sofrem. E com isso a gente entra em outro termo muitíssimo importante. Cultura do estupro. Como assim cultura do estupro? É quando o estupro é normalizado pela mídia, pelas pessoas e pela sociedade. Disseminar termos que difamam as mulheres, permitir a objetificação do corpo delas e glamorizar a violência sexual, a cultura do estupro passa adiante a mensagem de que a mulher não é um ser humano, e sim uma coisa. Vivemos em uma sociedade patriarcal que considera que nós, mulheres, somos ou sujeitos de segunda categoria, ou, em alguns casos, que não somos sujeitos e podemos ser utilizadas ou destruídas. No livro Missoula, Susie Boylan pondera que o estupro é o único crime que se presume que a vítima esteja mentindo. Se uma pessoa é assaltada no beco, ficaríamos céticos com o depoimento da vítima só porque não havia testemunho ocular? Nós iríamos duvidar da vítima de um roubo porque ela deixou a porta destrancada? Ao invés de confiar na vítima, as pessoas começam a fazer aqueles comentários clássicos. Mas o que isso tem a ver com os contos de fadas? Os contos de fadas são histórias muito, muito antigas, que foram contadas pela tradição oral, mas só foram registradas durante a Idade Média. Os principais autores mais conhecidos são Charles Perrault, irmãos Grimm e Hans Christian Andersen. Mas será que os contos de fadas sempre foram tão fantasiosos e mágicos como hoje em dia? Não, muito pelo contrário. Os contos de fadas originais tinham muita violência e conotação sexual. Naquela época, eles não tinham a divisão entre adulto e criança. Nem existia o conceito de infância. Então, eles não faziam ideia como isso poderia afetar negativamente na vida das crianças naquela época. A versão que conhecemos hoje pelas animações da Disney vieram para amenizar esses contos e torná-los de fato de fadas. Porém, por vivermos numa sociedade com machismo estrutural, tanto os contos originais quanto as adaptações possuem um discurso machista com muitos estereótipos. Bruxas. Quando se fala a palavra bruxa, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Uma mulher muito feia com verrugas? Ela é verde e sai voando numa vassoura e tem essa risada aqui? Ou até que é jovem, mas é completamente má. Bem, nos contos de fadas é assim que elas são vistas. Mas será que as bruxas são realmente más? Já expliquei que os contos são muito antigos que propagam essas ideias machistas da sociedade patriarcal. Durante a Idade Média, milhares de mulheres foram acusadas de bruxaria e foram mortas em fogueiras pela Inquisição, que era um julgamento feito pela Igreja que julgava os comportamentos ditos como pecaminosos, já que a Igreja acreditava que bruxaria era um pacto com o demônio. Características típicas das bruxas: mulheres libidinosas e pervertidas, perigosas devido à sua suposta instabilidade sexual, tal como quando ficam excitadas. Também pelos poderes do sangue menstrual, faziam pacto com o diabo para ganhar poderes para lidar com a infertilidade. Copulavam com o diabo. Sim, bastava ser mulher e não seguir o que a sociedade patriarcal dizia que você era considerada uma bruxa. O mais bizarro era que características naturais femininas, quando não eram compreendidas pelos homens, era considerado bruxaria. Como, por exemplo, a menstruação. Quando a mulher estava menstruada, diziam que ela estava amaldiçoada. Ao longo dos séculos, tudo de ruim que uma mulher poderia ser era uma bruxa. Os contos de fadas, escritos por homens, em sua grande maioria, a figura da bruxa reforça essa ideologia machista que tinham sobre a mulher.
inclusive reforçando a rivalidade feminina. Como, por exemplo, no conto da Branca de Neve, o qual a rainha má que quer matar a Branca de Neve apenas porque ela é considerada mais bonita do que ela. Tinha que ter sido escrito por homens, não é mesmo? Pequena Sereia. Na adaptação da Disney, a sereia Ariel se apaixona pelo humano Eric e o resgata após um acidente. Mas, para ficar perto dele, ela aceita trocar a sua voz por um par de pernas. O desafio é conquistar um beijo de amor verdadeiro em 3 dias. Ou ela volta a ser sereia e teria sua alma perdida, escravizada por Úrsula, que é a vilã, para todo sempre. Mas a vilã trapaceia, finge ser Ariel volta a ser sereia, mas com a ajuda do pai torna-se humana e se casa com um príncipe. No conto original, escrito por Hans Christian Andersen em 1837, a diferença começa que a personagem não tinha um nome próprio, era chamada apenas de Pequena Sereia, por ser a filha mais nova do Rei do Mar. As principais diferenças da adaptação vêm a partir do acordo que ela faz com a bruxa. Ao invés de concerner a sua voz, a sereia tem a língua cortada, e por isso não pode falar. As pernas novas doem terrivelmente, como se ela andasse sobre cacos de vidro. Ela tem que fazer com que o príncipe abandone e esqueça o amor dos seus pais e a escolha apenas dela como o amor verdadeiro. Caso ela não consiga o beijo de amor verdadeiro, ela vira espuma, pois no conto, as sereias quando morrem, viram espuma. Porém, o príncipe casa-se com outra mulher, pensando ser a sua salvadora. Para Ariel tornar-se sereia novamente, ela tem que assassinar o príncipe e deixar o sangue dele cair sobre seus pés. Mas ela não consegue matá-lo e se joga no mar, se transformando em espuma. O nome Ariel vem da obra de Shakespeare, A Tempestade, o qual personagem é um escravo que pode se metamorfosear. Ariel, mesmo não sendo escravizada, produz um discurso patriarcal reforçando a ideia de submissão da mulher ao homem, a partir dessa analogia. E mesmo desobedecendo o pai, representando a rebeldia da adolescência, ela continua nessa ideologia patriarcal, voltando-se para o casamento. Tritão é o nome do deus do mar da mitologia grega, filho de Poseidon. Com isso, destaca que no desenho ele é o maior e o mais importante ser marinho, reforçando uma ideologia patriarcal. O nome Úrsula vem de um nome de um asteroide, o qual é o menor corpo do sistema solar, indicando a insignificância da vilã. Quando Ariel e a Úrsula fazem o acordo, a vilã exige a voz em troca do pagamento, e nesse momento nós podemos observar um diálogo machista que mobiliza um estereótipo de mulher. Minha voz? Como posso ter a sua aparência, seu belo rosto? E não subestime a importância da linguagem do corpo. O homem abomina tagarelas. Garota caladinha ele adora. Se a mulher ficar falando o dia inteiro, fofocando, o homem se zanga, diz adeus e vai embora. Não vai querer jogar conversa fora. Que os homens fazem tudo pra evitar. Sabe quem é mais querida? É a garota retraída. E só as bem quietinhas vão casar. Nesse diálogo, caracteriza uma imagem de o que é ser mulher, uma mentalidade machista, que ser mulher é ser caladinha, retraída, e que essas são as condições necessárias para obter um casamento, colocando o matrimônio como um objetivo da mulher. Bela Adormecida. Na adaptação, a princesa Aurora, vítima de um feitiço, espeta o dedo no fundo de uma roca e cai num sono profundo. O príncipe Felipe, já apaixonado por ela, descobre a maldição e dá um beijo de amor verdadeiro, que faz com que ela acorde. Eles se apaixonam e se casam. No conto original, escrito em 1634, por esse carinha aí, a diferença começa no nome do conto, que se chama Sol, Lua e Thalia, que Thalia, no caso, é a Aurora. Ao invés de uma roca, ela espeta o dedo em um espinho de linho, entrando num sono profundo. O rei, que é o pai dela, incapaz de suportar a ideia de enterrá-la, coloca ela em uma das suas propriedades rurais. Tempo depois, um rei encontra ela e tenta acordá-la, mas sem sucesso, o que ele faz? Ele estrupa a moça e deixa ela lá. Ainda em um sono profundo, 9 meses depois, ela dá à luz a gêmeos, um menino e uma menina. E um dia, um dos bebês, não conseguindo encontrar o seio de sua mãe, começa a chupar o dedo de Thalia, acabando tirando a farpa de linho. Ela desperta imediatamente, dando o nome de seus filhos de Sol e Lua. O rei, ele reencontra Thalia e as duas crianças, mas sua esposa fica furiosa ao saber de toda a história. Ela tenta matar as duas crianças e alimentar o rei com a carne delas. O rei, quando descobre, fica furioso
e manda matar a esposa. No fim, Thalia e o rei se casam e todos vivem felizes para sempre, ainda que ela saiba que foi estrupada pelo rei. Começando a destacar os principais personagens, a Aurora é a princesa indefesa. Flora, Fauna e Primavera são as 3 fadinhas. Malévola é a bruxa e o príncipe Felipe é o príncipe. Malévola reforça o estereótipo de mulher não desejável na sociedade patriarcal, por possuir poder e não ser submissa aos homens. O seu nome vem de malévolo, que significa alguém de má índole, reforçando a ideia de que a sociedade não a aceita. A Aurora simboliza a princesa indefesa, ingênua que vive à espera de um príncipe encantado para tirá-la da infeliz situação. O nome Aurora significa aquela que é como o nascer do sol, qual reforça a idealização de uma mulher perfeita. Na história, a Aurora é passiva, submissa e bonita. Destaca-se a sua pureza, obediência, o estereótipo de mulher admirável numa sociedade machista. Vale a pena lembrar também que o príncipe Felipe foi destinado a se casar com Aurora desde o nascimento. Fazendo um paralelo com a realidade, o matrimônio foi utilizado por muitos séculos como uma negociação para aliança entre reinos. A mulher era retratada como uma mercadoria de negociação. A tradição do casamento, do pai entrar na igreja com a filha e entregá-la ao marido, vem nessa analogia de negociação. Até porque a família do noivo tinha que pagar um dote para a família da noiva, sendo uma forma de indenização. Claro que no conto não é contada essa parte da história, e os personagens acabaram se apaixonando e vivendo seus felizes para sempre. Cinderela, ou Gata Borralheira. No conto adaptado em 1950, Cinderela é maltratada pela madrasta e as irmãs postiças. Um dia, sua fada madrinha aparece e com sua magia faz com que ela pudesse ir ao baile, podendo ficar até bem à noite. Mas ela perde o sapatinho de cristal no baile, e o príncipe passa a procurar pela dona do sapato. Todas as mulheres solteiras da região experimentam o calçado, mas ele não serve em ninguém. No final, o sapato cai perfeitamente nos pés de Cinderela, que se torna a escolhida e se casa com o príncipe. O conto original é muito antigo e possui muitas versões. A registrada pelos irmãos Grimm em 1812 é bem diferente do que conhecemos. Para começar, Cinderela não era completamente órfã. Sua mãe morreu, mas o seu pai continua vivo e, mesmo vendo a filha ser maltratada, não faz absolutamente nada. Nessa versão, não existe fada madrinha. Cinderela consegue o vestido e os sapatinhos, detalhe, não são de cristal, por ajuda de uma pomba e uma árvore de amendoeira, aparentemente mágicos. Quando o príncipe vai procurar a dona do sapatinho, o conto vai muito além do esforço de calçá-lo. As irmãs cortam o pé para poder caber dentro do sapato. Porém, o príncipe é avisado que o sapato está repleto de sangue, nas 2 tentativas. No final, Cinderela e o príncipe se casam. As irmãs, com inveja, tentam impedir o casamento, mas os graciosos passarinhos, amigos de Cinderela, furam o olho delas e elas ficam cegas para sempre. O conto se passa numa sociedade monárquica onde a protagonista sofre por problemas existenciais no decorrer da trama e que no final se resolve com a realização de um casamento, passando a ideia de que para a mulher resolver os seus problemas, ela teria que se casar. A história é construída a partir da rivalidade feminina entre a madrasta, as irmãs e Cinderela. O conflito gira em torno da inveja das irmãs e a ambição da madrasta, e da disputa pelo amor do príncipe, reforçando ainda mais um discurso machista e patriarcal. Cinderela, assim como todas as princesas de conto de fadas, representa o ideal comportamental feminino, numa sociedade patriarcal. É gentil, pura, bondosa e submissa à madrasta e às irmãs, apesar de todas as humilhações. Ela é resignada, pudorosa e obediente. Representa a passividade e a fragilidade, conformada que serve à madrasta e às irmãs, sendo tão bem comportada. O seu nome vem de Cinder, que significa cinzas, e ela, sendo seu nome original, pois andava com o rosto sujo de cinzas por trabalhar muito. O nome Gata Borralheira significa a mesma coisa, moça suja de cinzas, mas também significa moça que trabalha excessivamente com serviços domésticos, seja por conta própria ou sendo forçada a isso. O conto também é uma fábula, o qual os animais são amigos de Cinderela e dialogam entre si. Os ratinhos possuem um comportamento humano. Eu fico com as tesouras. Eu fico com a costura. A costura é das senhoras. Traga minha fidela, o vestido especial da Cinderela.
Nessa cena, podemos perceber que a divisão do trabalho reafirma uma estrutura social patriarcal e machista na nossa sociedade. Além de que, o diálogo reforça o discurso da sociedade machista, pois a figura masculina entra em problemas para poder costurar o vestido, reforçando a ideia sexista de que costurar é coisa de mulher e que ele não pode porque ele é um menino. Quando Cinderela sai correndo no baile, nas badaladas do relógio, que serve para lembrar dos afazeres domésticos e que o feitiço acabou, o relógio simboliza o trabalho em si. O sapatinho de cristal exalta a individualidade e importância de Cinderela em relação às outras, passando a mensagem de que se for bem comportada e seguir o padrão imposto pela sociedade, você será recompensada com casamento. Então quer dizer que nós não podemos contar esses contos para as crianças? Não exatamente. Contar história para as crianças ajuda a desenvolver a imaginação e a criatividade. Mas como vivemos em uma sociedade cheia de estereótipos, é muito importante desconstruir para construirmos uma sociedade em que realmente ensinamos o que é certo e errado para essas crianças.